Outubro de 2024, Léo da Foco para receber aqui um dos maiores nomes da advocacia do Espírito Santo. Estamos falando de Marcelo Pacheco Machado, que fala hoje para a gente dessa obra recém-lançada na Editora Foco, Desapropriação e Técnica Processual, procedimento especial do Decreto-Lei 3365 de 1941 e Desapropriação Indireta. Ele já está aqui com a gente. Não ouvi os breves elogios que fiz a ele, mas é doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor dos cursos de pós-graduação da Universidade de São Paulo, a ASP da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, a USP, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, da Faculdade do IDP em São Paulo, da Escola Paulista de Direito, a EPD. Membro do Instituto Brasileiro, deixa eu convidar ele aqui. Peraí, tarará. Você que nos vê aí pela Vindo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e do Centro Avançado de Estudos de Processo, CEAPRO, conselheiro seccional da OAB nos anos de 2016 a 2018. Vira a câmera, Marcelão. Opa! Eleito advogado, admirado pela análise de 500 na área abrangente nos anos de 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Pelo que estou percebendo aqui, vai ser 24, 25, 26. Sua câmera está embaçada. Tenta isso. Boa. E aí, meu amigo, quanto tempo? Ô, querido, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Pô, quanto tempo que a gente se reúne nesses eventos, né? Desde que a gente tinha lá o curso com o Delore, que a gente não faz coisas mais digitais assim. Depois tivemos uma breve passagem pelo CPC na jurisprudência, continua operativa, recebendo atualizações no site. E agora temos aqui seu livro, Desapropriação e Técnica Processual. Marcelo, o grande pulo do gato é o seguinte: sabemos que você é um dos advogados mais bem-sucedidos do Espírito Santo e não estaria escrevendo um livro que não dissesse respeito à sua prática. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Léo. Poxa, muito obrigado por me receber aqui. Muito obrigado, Editora Foco, assim, pelo apoio, tudo que tem me dado, ter acreditado tanto na gente, né? Em vários projetos que a gente traz para vocês. E a gente espera sempre poder corresponder. E corresponder com uma visão que não pode ser só uma visão acadêmica, né? A gente não pode ser jurista de laboratório. Exato. Nosso laboratório é o fórum. Muito boa. E hoje, assim, eu segui correndo aqui agora, porque eu estava no cartório fazendo uma coisa que não fazia há 20 anos, numerando folha de processo à mão. Como assim? Então, assim, é essa coisa da vida que eu quero trazer para o livro, sabe? Porque no mundo real, sabe, nenhum acadêmico, se eu for falar com um processualista acadêmico, que eu estava agora, num cartório, numerando as cópias de um processo eletrônico para poder fazer um registro à mão, Que loucura. sabe que o mundo real é assim, gente. A gente que vive ali no dia a dia, que a gente sabe qual que é o nosso sofrimento, qual que é a nossa dor. E essa dor está aqui nesse livro, sabe? É um livro que tem essa coisa bonita que você falou a meu respeito, do currículo, tal, academia, pesquisa, né? A gente lê doutrina italiana, francesa, vai ver. Mas, assim, se não tiver essa dor do balcão do fórum que a gente tem, a gente não chega a lugar nenhum. Muito bem. Marcelo, no finalzinho da live aqui, já você vai contar qual que é o seu cupom de desconto para o pessoal comprar teu livro lá no site da Foco, né? Mas só legal. Vamos deixar para o final. Tá Conta ótimo. para mim como é que surgiu a ideia de escrever essa obra, Desapropriação e Técnica Processual. Tem até gente aqui que foi responsável pela ideia. A doutora Graziele, que está aqui agora assistindo o vídeo com a gente, é uma das responsáveis, trabalha no meu escritório. E a gente, lá no escritório, a gente atua muito em desapropriação. A gente atua dos dois lados de desapropriação, né? Pelo desapropriado, mas a gente atua muito em empresas privadas quando tem aquela legitimação especial para desapropriação. E quando a gente começou a ter uma equipe muito grande cuidando disso, hoje nós temos 13 advogados lá que cuidam disso no escritório, a gente sentava com o pessoal e falava: olha, vamos estudar, porque a gente trabalha com isso, a gente faz a prática, mas vamos estudar para a gente poder analisar mais profundamente os problemas e tentar achar algumas soluções interessantes, inteligentes para os problemas práticos que a gente tem de desapropriação. E a gente foi procurar aonde estudar. E não achou. Tem muita
muito livro de direito administrativo sobre Administrativo. desapropriação, muito livro de direito material, principalmente trabalhos antigos. Tem pouca coisa nova, atual, contemporânea. Agora, no fórum, o que pega mesmo é o processo. Tem muito problema processual, de como que as coisas devem acontecer. E de 2022 para cá, 2019, 2022 para cá, a lei sofreu alterações. E não tem nada escrito sobre essas alterações na lei. Como é que a desapropriação se relaciona com esse mundo novo dos meios alternativos de resolução de controvérsias? Tem previsão na lei para arbitragem na desapropriação. Como é que funcionam, ou como é que deveriam funcionar os procedimentos de registro no cartório de registro de imóveis, decorrentes das alterações, uma notificação prévia, o procedimento prévio, pré-judicial, como é que ele funciona? Ele foi alterado. Eu tenho julgamento parcial de mérito na desapropriação, ninguém fala nada sobre isso. Eu tenho tutelas de cognição sumária na desapropriação e problemas correlatos. Nós temos técnicas de efetivação da tutela. Nós temos um monte de coisa interessante nesse procedimento especial, mas os processualistas não querem falar sobre Não isso. quero falar Nunca disso. falaram sobre isso, não tem um livro sobre isso. E aí o cara que está na prática, assim, o que ele faz? Ele olha a jurisprudência e tenta achar alguma referência, mas nem sempre a jurisprudência trata muito bem dos problemas que ele quer resolver. Então eu falei, poxa, como é que eu vou treinar meu time? A única forma de eu treinar meu time é se eu começar a pesquisar eu mesmo, olhar para os problemas e tentar trazer algumas soluções com base na nossa experiência prática e aí sim, aliando aquele histórico acadêmico que a gente tem do processo civil e das técnicas diferenciadas, dos procedimentos especiais. Então, assim, é uma tentativa de unir esses dois mundos, sabe? Mas para resolver problemas práticos, Léo. Não é, isso aqui não é um livro acadêmico para as pessoas Acadêmico, puro ficarem, acadêmico. né? Ele preenche um Mas vazio é um livro. importante, pelo que eu estou entendendo, desde a edição não só do decreto, né, mas da lei. Me perdi aqui agora, das no nome alterações, da. das alterações legislativas em relação ao decreto mais Isso, recentes, né? Então a gente tem o decreto que, poxa, é um decreto de 1941, 41. Getúlio Vargas, Caramba. foi Getúlio Vargas, né? E aqui Getúlio Vargas, já num período ditatorial, curiosamente, ele cria uma legislação para proteger o direito do indivíduo frente ao poder do Estado na desapropriação, lá em 1941. E é uma lei super moderna, esse decreto é super moderno para o seu tempo, sabe? Não é uma lei atrasada, para o seu tempo ele é super sofisticado, moderno. Mas, se a gente for olhar o ordenamento jurídico que a gente tem hoje, é lógico que a gente tem que problematizar o que está lá de antigo com o que veio de novo depois e tentar fazer uma conciliação nisso daí, o que é super difícil, né? Sabe, Léo, você estudar pela jurisprudência, a gente tem um livro produzido pela editora Foco, que a gente estuda jurisprudência, é muito interessante, sim, mas tem limitações, porque a jurisprudência, ela tende a simplificar demais problemas complexos. Então a gente olha a ementa, a gente olha o dispositivo, olha as conclusões, mas nem sempre é uma profundidade de análise na jurisprudência que nos permita compreender didaticamente os problemas. Então é isso que a gente faz. A gente parte das conclusões da jurisprudência. Também a gente não quer ficar inventando moda. Ah, não, meu entendimento, o entendimento do Marcelo sobre isso é esse. Beleza, Marcelo, seu entendimento Muito é esse, mas não vai resolver meu legal. problema. E muda a jurisprudência. É isso aí, entendeu? Então, Muito bom. essas coisas são todas muito importantes. Agora, E são as premissas com as quais eu desenvolvi no trabalho. Marcelo, e dando aqui uma adiantada na perspectiva de um advogado que está lá em outro estado, como é que é o cenário de desapropriação? Por que acontece uma desapropriação no Brasil? Aonde que esse jovem advogado, ou esse advogado está pensando em mudar de planos, onde é que ele procura essas ações para que ele possa ganhar dinheiro com desapropriação? Dá o pulo do gato para quem não está em Vitória. Cancela a transmissão para Vitória. Então, eu sou capixaba, né? Meu escritório aqui em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu atuo nacionalmente com desapropriação. Que hoje eu me tornei o meu escritório, ele tem hoje uma base muito grande em desapropriação. Então eu atuo Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, alguma coisa no Paraná, e a gente vê
a desapropriação acontecendo não nas grandes cidades apenas, mas a gente vê nos pequenos rincões. E como é que o advogado, como é que isso surge para o advogado? É o tio dele que teve um pedaço da fazenda dele desapropriado. O tio dele, meu filho, olha só, recebi uma comunicação. O que eu faço? Aí o menino fala, pô, mas não sei, Liga não para o tem livro Marcelo, sobre tio, e vamos desapropriação. fazer uma parceria com ele. Como é que eu vou fazer essa desapropriação? E muita gente faz besteira. Faz besteira por quê? Porque assim, não tem acesso a um instrumento de trabalho que o oriente. Isso aqui esse é o propósito desse ato processual. Não. Agora, nesse momento, existe essa possibilidade que eu posso explorar em favor do interesse do meu cliente. É necessária uma perícia prévia para que eu possa obter emissão na posse? Obtendo a emissão na posse, eu tenho uma resposta em relação a isso? Como é que é a minha contestação? Né? Hoje mesmo, Léo, para te falar assim, como é que a gente acaba tendo uma riqueza muito grande de coisas, reais. Hoje mesmo surgiu para mim uma ação de desapropriação indireta. Para mostrar o que o desconhecimento faz. Um valor altíssimo. Qual que era o problema dessa desapropriação indireta? O cara fez um pedido de indenização pautado em desapropriação indireta e cumulou com um pedido de natureza possessória para que ele se mantenha na posse do bem, tá? Então, uma demanda, vamos supor aí, muito grande, um valor altíssimo. Qual que é o problema? O pressuposto da desapropriação indireta é você perder a posse do bem. Então, como é que eu peço a desapropriação indireta e peço para continuar na posse do bem ao mesmo tempo? Então, esse menino aí, provavelmente, que ajuizou essa ação, o tio dele teve um problema de desapropriação, ele não tinha onde entender o que era desapropriação indireta, moveu essa ação e o tio dele provavelmente vai ser condenado em centenas de milhares de reais de sucumbência porque não sabia o que era uma desapropriação indireta. Meu Deus. Conhecimento na nossa profissão é fundamental. É tudo, né? E por mais que a gente tenha ilusão de que a gente tem uma disponibilidade absoluta de conhecimento por causa dos meios eletrônicos e tecnológicos, algumas coisas não são tão acessíveis assim. E esse tema não é. Tão fina não é tão fácil. Não é. Então, assim, esse cara. E a desapropriação vai surgir. Sabe, a minha sensação é o seguinte: é difícil alguém chegar e parar e pensar assim, vou estudar a desapropriação para desenvolver essa área. É mais provável que aconteça o seguinte: que alguém na família dele tenha tido uma desapropriação e que ele vai falar com os advogados que ele conhece, e os advogados nunca fizeram isso na vida deles. Então, ele precisa começar de algum lugar. E esse livro é a forma de começar. Por quê? Porque não fala só de processo. Ele fala sempre dessa relação entre processo e direito material, que é como eu entendo que o processo tem que ser estudado, né? O processo não pode ser estudado com aquelas regras frias e abstratas. Ele tem que ser tratado a partir do problema que ele vai resolver. E o problema que ele vai resolver sempre nasce no direito material. Verdade. Marcelo, eu vou passar aqui pelo sumário para que as pessoas entendam, aqueles que estão nos ouvindo agora em reprise, enfim, entendam a dimensão da obra. E aí você fica à vontade para me parar, ler, fazer um adendo nisso aqui, que é importante. O capítulo 1 começa com o direito de desapropriar. Pai, dá até frio na barriga isso. Depois o capítulo ele se divide em atos preparatórios, acordo, mediação. Desculpa. Essa primeira parte é direito material raiz, sabe? Oi? Eu tô de esse primeiro capítulo, eu falo só de direito administrativo. Sim. Não falo nada de processo. Para poder situar o leitor dos problemas que eu vou resolver depois, eu vou tentar resolver depois, né? E aí depois, a partir do segundo capítulo, que aí eu começo a falar da fase pré-processual, desses atos preparatórios, ainda no âmbito do direito material, mas assim, com uma preparação para o processo. E eu só começo a falar mesmo, e aí da ação no capítulo 4. Então, tá vendo? Assim, tem muita coisa de direito material tratada no livro, pelo menos até a página 91. Sim. E aí, então, no capítulo 3, acordo, mediação e arbitragem. No 4, ação de desapropriação, demanda e pressuposto. Então, aqui que você, de fato, põe a mão na massa. Isso. Capítulo 5 ou 5, ação de desapropriação e contraditório. 6º, ação de desapropriação, instrução e julgamento.
Capítulo 7 e último, desapropriação indireta. Só ali você separa aproximadamente 40 páginas para falar da desapropriação indireta, com todos os tipos de resposta, incluindo a uso capião e resposta do réu, né? Pelo Exato, visto, muita gente ainda tropeça nisso, né, Marcelo? Ah, bastante. Bastante. Por exemplo, a desapropriação indireta é uma coisa muito louca, porque não tem uma lei, né? Ninguém criou. Na verdade, não é que não tem uma lei. Ninguém pensou em regular legislativamente a desapropriação indireta. Ela surge do segundo pedaço de um artigo do decreto-lei. E é uma interpretação, ou seja, assim como a exceção de pré-executividade e outras coisas do processo civil, Você viu? essa desapropriação direta, né, o modo de tutela dessa desapropriação indireta, ela surge por uma criação da jurisprudência. Mas quando é criado pela jurisprudência, não é criado de modo sistemático, porque a jurisprudência vai resolvendo casos e vai criando precedentes. Isso. Precisa ter alguém para depois para pegar, ler isso tudo e dar um conjunto de sentido para a coisa. Senão ela realmente carece de qualquer sentido, né? Então, e isso é muito relevante, porque a desapropriação indireta é um fenômeno muito comum no Brasil. Há Que coisa. milhões e milhões de ações sobre isso, mas não tem um tratamento jurídico adequado, muito menos do ponto de vista da forma de tutela. Como é que dá essa tutela? Qual que é o procedimento? Qual que é o procedimento da desapropriação indireta, né? Cadê? Onde está essa Onde é que está resposta? isso, né? Segue o Onde quê? está isso? Como é que eu faço isso? Ah, mas é o procedimento do decreto-lei? Não, não é o Não. procedimento do decreto-lei. Por que que não é? Está explicado aqui. Uhum. Cara, é muito prático o livro, estou impressionado. Agora, Marcelo, como é que o professor Marcelo escreveu esse livro? Ou seja, como é que você mudou de casinha, saiu do professor e entrou no autor? Como é que foi esse processo de visitar as linhas, visitar as palavras? Como é que você se fez entender? Eu sempre digo que a Foco tem não uma sorte, né, mas uma aptidão para arrumar autores que falem com clareza, e você não é diferente. Né? Mas como é que você saiu de um personagem e entrou no outro? Ah, não sei. Eu acho que esse talvez seja meu personagem principal, sabe? Sei lá, outro dia eu tava explicando fração para minha filha, que tem 10 anos, e aí eu tava desenhando um monte de pizza. Aí quando eu fui ver, tinha 10, 20 pizzas, e a minha esposa falou: Marcelo, o que é isso? Você tá desenhando um monte de pizza com a menina, ela tá pintando as cores das pizzas. Não, eu tô ensinando fração, mas assim. Então, assim, é uma coisa assim, eu acho que meu personagem principal é esse, é ser professor, né? E o professor, ele não pode ser. Hoje eu digo os professores, né? Assim, e o Parabéns, professor meu não. verdade. Ah, Parabéns a todos os professores. Passei o dia dando parabéns e agora esqueci aqui no ouvido. obrigado, querido. Assim, o negócio de ser professor a gente não pode cair na tentação de virar um palhaço. Eu vejo muito professor virando palhaço. Porque você tem essas técnicas de buscar a acessibilidade do conhecimento, de transmitir com clareza aquilo que você está dizendo. Mas você fazendo isso, você não pode se desgarrar das suas premissas, sabe? As suas premissas de ter um compromisso com a qualidade, com o conteúdo. Então, um equilíbrio disso, assim, eu acho que o livro ele tem que ser muito claro, muito direto, muito objetivo, porque a comunicação tem que ser assim, com todas as pessoas, né? Eu não preciso ter palavras rebuscadas, eu não preciso falar difícil, porque eu não tenho uma crise pessoal minha, uma necessidade de mostrar erudição para ninguém. Não é o objetivo desse livro mostrar a erudição do autor. O objetivo desse livro é transmitir as ideias com clareza. Agora, algumas ideias são complexas. E eu vou ter que dizer, ó, isso aqui é complicado, mas vamos lá. Fração é complicado. Então vamos começar desenhando uma pizza, mas não vamos ignorar que fração é complicado. Vamos simplificar aquilo que é complicado, porque aquilo que é complicado é complicado. Eu Não tenho que tem falar para você que é alternativa, né? complicado. Então, assim, eu acho que, de fato, eu não saí do meu personagem. O meu personagem é isso. Eu sou um advogado, sou um professor, mas eu gosto muito de escrever e engraçado, né? Quando a gente é advogado, a gente também tem que escrever com clareza.
ainda que a coisa seja muito complexa, a gente precisa trazer isso com muita objetividade, até porque as pessoas perderam a paciência de ler coisas que não são claras. Tem que ser ululante, né? É. Tem que ser encarado. Marcelo, você tem um cupom de desconto separadinho aí para aqueles que quiserem comprar teu livro no site da Foco. Você lembra ele de cabeça? Lembro, Machado 20. Então foi lá no site da Foco, colocou esse livro, colocou outro livro de processo também, resolveu pegar colocou Machado 20, tem 20% de desconto e nas compras acima de R$ 190 tem frete grátis. Ah, nem sabia que você via para outros livros, não. Que bom. Pode. Vou usar também para mim. Pode sim. O objetivo aqui é incentivar o estudo, criar o que máximo bom, possível pessoal. de acadêmicos. Tem muita coisa boa na Foco para a gente olhar, que vai ajudar a gente na nossa vida. Vamos ler livros. Olha, eu vou entrevistar alguém para contratar no meu escritório, eu sempre faço a pergunta: qual foi o último livro que você leu? E aí, tem que ser assustado? Olha, a última pessoa travou. Travou. Não disse nada. Eu falei, mas você não lê livro? Travou. Por quê? Porque os livros deixaram de ser aqueles nossos amigos, assim, sabe, do dia a dia. Sabe, eu sempre ando, ó, meu livro tá aqui, mas se você for olhar aqui do meu lado, tem um monte de livro. E eu vou deixando os livros jogados pela casa. Na sala, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, na sala. Na minha cabeceira tem 3 livros. Aí as crianças vão andando, desde pequeno, vão andando em cima dos livros. Vamos fazer isso, gente, nas nossas casas. É fascinante. A Editora Foco é um bom começo para isso em relação à nossa instituição jurídica, né? Tanto para a gente, como ser humano, assim, evoluir, né? Mas também para a gente resolver problemas práticos da nossa profissão. Muito bom. Marcelo, querido, obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. É um prazer te rever. Você é um cara maravilhoso, sempre com energia muito positiva. Desejo que o livro seja um sucesso, que venham atualizações, que você esteja sempre passando por aqui com o teu livro. As palavras finais são suas. Poxa, Léo, muito obrigado, cara. Eu, desde que te conheci, assim, acho que você é um cara que dá um acolhimento muito grande pra gente. E a gente que escreve, a gente que pesquisa, a gente nem sempre recebe isso, sabe? Porque o professor, infelizmente, não é um cara valorizado, né? Quando ele vai dar aula, assim, ninguém quer pagar o professor direito, o cara escreve um livro, é difícil publicar um livro, e você acolhe a gente com muito carinho, e para a gente se sentir dessa forma, é muito bom, isso estimula bons autores, ter uma comunicação boa, franca. Eu só tenho a te agradecer pelo bem que você faz para a gente e pela comunidade jurídica, né? E a editora, principalmente a Editora Foco, pelo excelente trabalho que faz. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Olha o nosso querido amigo Luiz Delore chegando aí. Delore in the house. Como é que tá, Delore? Tá bom, Marcelo. Obrigado. Suas palavras são muito gentis. A gente se empenha para fazer o melhor por vocês aqui sempre. E não vai ser diferente com essa obra que você está lançando. Parabéns. Desapropriação e técnica processual. Todo sucesso para ela. E para todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde. Vamos prosperar juntos. Está nas suas mãos. Um abraço. Abraço. Valeu. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau.